Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje a gente está aqui para falar do melhor arco, da melhor saga, daquilo que é o filé mignon de One Piece até agora. Marineford, a melhor saga já feita na história One Pieceística. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Vitor Vale. É um prazer te receber. Oi, Elan, tudo bem? É um prazer estar aqui Beleza. novamente. Tamo junto. E conosco, Adriano Toledo. Tamo junto aí mais uma vez. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Erlan. E assim, cara, Marineford realmente preferida de muitos, mas tá quase passando aí, sendo passada por um ano, né? Enfim, É, muita gente aí que já está apaixonada pelos personagens, pelos acontecimentos e pelas coisas aí que até furaram a bolha aí recentemente. é. O ano é muito boa Então, mesmo. tá, Mas para tá assistir tem aberto que. para discussão, melhor saga. O ano é muito bom, para assistir Não, mas leva um ano, né? Literalmente. Ou quase mais. isso. Não, mas Marineford eu acho que assim, não só no One Piece, que é uma das melhores sagas, mas eu acho que foi um feito grande para os animes. Eu nunca tinha visto algo de numa magnitude tão grande em nenhuma outra obra, tantos personagens envolvidos. Mas eu acho que a gente tem que falar de algumas outras coisas antes de aprofundar o que acontece em Marineford. Então vamos falar. Vamos continuar esse especial One Piece. A ideia mesmo é que novelas a gente cobrir completamente o anime, né? O mangá que seja. E vamos lá, aqui a gente está falando mais ou menos dos capítulos de 490 até 597, pelo menos aqui no site, do mangá. E dos episódios 385 até o 516, tá aqui. Então é 516, isso. muita coisa, muita Caramba, coisa. muita coisa. É 200 muita e coisa. cacetada. Então, One para isso, Piece a é gente começa do enorme. começo. Como é que a gente começa? A gente terminou o último episódio falando de Thriller Bark. Acaba, eles vencem o Moria com aquele Ors gigantão. E O Brook se logo junta ao após a bando. batalha, o Kuma aparece. Exato. Kuma aparece, Então, sim. a Nami Isso, até fica desesperada porque eles estavam acabando de enfrentar o Shichibukai e aparece outro. Outro. Aí ela isso, fala: a gente não vai dar conta de enfrentar dois ao mesmo tempo. E aí o Kuma, ele vem para dar um recado, não para batalhar. E aí tem uma das cenas mais impactantes com o personagem Zoro, que é o Kuma, ele se despede, mas ele consegue repelir toda a dor da batalha que o Luffy sofreu, todo o dano da batalha, e ele entrega pro Zoro. Inflige isso ao Zoro, né? E o Zoro tem que aguentar, né? Que é uma das cenas mais icônicas do anime, no isso, geral, até hoje, cara. Que ele isso, aguenta isso, isso. lá e só o Sanji vê, né? É o negócio que fica entre eles ali. Isso. É uma das. Realmente é icônico. Porque o Taorufi tá desacordado, tá todo mundo amassado. E o Kuma chega e o Zoro fala: Ó, não leva, não mata meu capitão. Se quer alguém, me mata. Que eu sou o braço direito do homem que vai ser o rei dos piratas. Aí o Sanji entra no meio, né? Não, me mata primeiro. Aí o Zoro meio que desmaia ele, né? Dá um golpe nele por trás. E o Sanji desmaia. E aí o Zoro absorve completamente a dor Do que o Luffy. Luffy estava sofrendo. E aí, quando todo mundo acorda, o Luffy até fica feliz. Eu tô totalmente bem, tô curado, tal, tal, tal. E eles vão lá procurar, o Zoro tá lá de braço cruzado. Quando perguntam pra ele o que aconteceu. Ensanguentado. O que Nada. aconteceu, Zoro? Aconteceu nada. Aconteceu nada. É, O realmente. Zoro é animal, cara. É por isso que tanta gente, pra tanta gente, o Zoro é o personagem favorito, até mais que o Luffy, cara. Da minha filha, o Zoro é o favorito. Ela tá vendo agora, chegou em Skype. Pra Eu ela, acho o Zoro acho é o que pra melhor. mim também, dos Mugiwara, é o Zoro, cara. Putz. Cara. Todas as lutas do Nem é o Zoro são meu. da hora, enfim. Dos Mugiwara, pra mim, é o Sanji. Eu sou gado do Sanji, que é gado dos outros, né? Mas eu sou gado do Sanji, ele é muito massa. Então, ali, E é isso. eles voltam a navegar e, se eu não estiver enganado, eles encontram uma sereia. O Papug e a discípula dele, né? O Papug é uma estrela do mar, é tipo o Patrick, né? Uhum.
Ele, uma estrela do mar com Isso. uma boina meio jamaicana assim. Ele é estilista. O pessoal Pode crer, queria mano. comer ele, né? Mas ele pega um ukulele e começa a tocar, é engraçado. E aparece a Kami, que é uma sereia. E ele, que acompanha eles até uma ilha. Acho que já chegam em Sabaody, não é? E lá ela é Sabaody, acho. capturada. Ela é Eu acho que Não, sim. capturada. acho que ela é Aí eles se capturada encontram o antes Hachan pelo também, né? Que é pessoal do amigo deles. Durval. Isso, ele Porque volta, o tem. cara lá de Arlong, né? O Isso, Hachi. de Arlong Isso. Park. O, que é um polvo, né? Isso, Eu fiquei triste que ele não apareceu na live action, inclusive, porque ele é muito também. bom, cara. Ele é um ótimo Apareceu o cara personagem. dos Homens Peixe, do Karatê dos Homens Peixe, mas o Hachi É, ficou de fora. e o do Bicão, mas o Hachan não. Isso, É, que É, aí ele aí tem aparece, né? esse novo encontro do Hatchan com a Nami, né? E a Nami ainda guarda um pouco de rancor dos Homens Peixes. isso. Só que aí ela acaba aceitando o Hatchan, até porque a Kame é capturada e aí eles mudam o foco para resgatar a Kame de Sim. um grupo de, de bandoleiros, né? Um grupo criminoso ali que sequestrou a Kame. É, aí Isso. entra esse Duval, né? Que é um negócio à parte aí, entra a gente comentar sobre o humor de One Piece, cara. Como Duval é uma o das Oda paradas mais. É consegue top 3 momentos fazer. mais engraçados, velho. Cara, deve ser o mais engraçado, cara. Eu não sei se teve algo mais engraçado em One Piece do que essa parada, porque, pra quem não lembra, todos os Mugiwara, nesse ponto, praticamente, tem um cartaz de procurado, Sim. tá? Eles têm Exatamente. recompensas tal. Só E o que cartaz do Sanji é tipo retrato falado, é mal feito, né? é bizarro, é horrível, e ele nunca se conformou com isso. Por que que eu tô tão feio nesse cartaz? Porque é horrível. É horrível. E aí, quando chega em Sabaody, eles encontram um cara que é idêntico o cartaz de procurado dele, cara. Aí a Que é Marinha vai horrível atrás daquele dele. jeito. Tipo, destruiu a vida dele, porque todo mundo acha que ele é o Sanji. Isso. Mano, isso é genial em tantos níveis, cara. Que É muito não sei. engraçado. É É muito muito bom, é muito engraçado. engraçado. Porque É muito bom. ele é introduzido como um vilão icônico, cara, com um capacete, sim, uma motocicleta, jaqueta de couro. Ele é realmente o Mostra vilão. o Aí fala rosto assim. dele de cara. Aí quando. Acho que o Luffy mete uma porrada e tira o capacete. E aí Isso. aparece a cara dele idêntica do cartaz. E ninguém, cara, ninguém te prepara pra isso. Ninguém te prepara pra aquilo, cara. É incrível. O humor de One Piece é incrível, essa cena é bem cômica. O, e esse mini arco é bem interessante por conta disso, né? E aí o grupo de Chapéu de Palha vai em busca da Kane, e aí acontece uma batalha para isso, e também acontece um fato interessante, que é quando o Luffy começa a enfrentar o Duval, ele tem uma cena com o boi do Duval, que é a montaria dele, e aí ele segura os dois chifres, cada um com uma mão, mas ele derruba o boi sem lutar, sem um golpe. Bem parecido com o que o Shanks faz logo no começo de One Piece. E aí o Oda dá esse momento pra gente, dizendo que o Luffy estava evoluindo para algo que a gente não sabia o que ainda. Sim. Tem outra coisa também que é introduzida em Sabaody, que são os Supernova, né? A pior geração, né? Isso. Ali se reúnem todos os piratas da pior geração, né? O LOL, o Kid, né? Que agora, para quem tá acompanhando aí com os eventos recentes, eles estão mais em destaque, mas quem mais? Tem o Gang Bege, a Bonnie, É, o tem o O Luffy e o Apo. Zoro, o próprio Tem, Zoro e o Killer, né? Que é e, o imediato do Kid. e tem o Hawkins, o X-Drake. Hawkins, Basil Hawkins, o o X-Drake. X-Drake Tem o Apo, que e é o o cara que, Apu, que é um músico, né? da Isso. tribo dos braços longos. Acho que é isso, né? Esses Acho que é caras aí, tipo. isso. Eu acho que o Barba Negra também é Barba Negra talvez considerado, mas eu não sei se ele tá em Sabaody, eu não acho lembro se ele tá. ele não tá Não, não. o Barba Negra não está em Sabaody, e aí essa pior geração, que essa ilha de Sabaody, ela aí acaba sendo inevitável, porque independente da rota que você escolheu na Grand Line no começo, termina em Sabaody. Sim, Isso. pra ir pra E aí, segunda parte da Grand Line. e aí, como tem muitos piratas famosos, essa pior geração pegaram todos os piratas que tinham mais de 100 mil de beris de Isso. recompensa. Isso.
Então, tanto que por isso do bando do Chapéu de Palha só tá o Luffy e o Zoro, porque O são as Luffy e o duas Zoro. maiores recompensas ali. Por mais que a Robin e o Sanji já estejam ali nos 80 mil, eles não passam dessa faixa dos 100 naquele momento. E aí acaba tendo esse grupo, então, de... São 11 ou 9? Não Ah, não lembro. vou Acho que lembrar. são 11. São alguns. De 11 supernovas. Então, tem vários capitões e dois imediatos, né? Que é o Zoro do Chapéu de Palha e também o Killer, que é Do Killer, do Kid. do Kid. E acho que fora isso também entra é a primeira vez que entra na história os Tenryubitos, né? Com uma Isso, das a gente não cenas sabia mais o que icônicas eram, também. né? Porque eles estavam lá pro leilão que haveria de algumas criaturas peculiares, né? Alguns seres que estavam lá para ser vendidos como escravos. E a gente vai sendo introduzido essa visão política de One Piece, né? De como funciona Uhum. a estrutura governamental, quem é que manda no mundo. E a gente vai vendo que o pessoal tem muito medo, não se pode chegar perto. O Zoro já ia fatiar um Tenryubito. Aí a Bonnie impede ele disso acontecer. A gente não sabe por quê. A gente é introduzido apenas naquele momento. Porque Então, eles chegam num leilão por causa da Kemi, né? Que a Kemi tava lá para isso. ser leiloada, lá vendida para um deles. E é curioso E que aí é quem que tá dá lá todo o junto, problema, né? preso, é o Rayleigh, né? O Rei das Trevas, né? O imediato do Barba Branca, Ele do tava Roger. preso Do também. Gold O Roger. Rayleigh tava lá. Quem solta a Kame Caraca, é não ele. lembrava. Quem solta Ah, é verdade. usando o hack pra quebrar a algema. A algema. E o engraçado é que assim, isso mostra como o Ruffy não tá pouco se lixando pra convenções, pra quem manda no mundo, quem é Tenryubito, Ele porque não tá nem aí. uma das cenas mais fantásticas que tem no anime inteiro é essa também, que Uhum. ele mete um socão na cara do Tenryubito ali, e dane-se, cara, ele tá É. pouco se lixando. Porque E eu acho aquilo que é é isso que impensável. encadeia todo o problema que acontece em Sabaody ali depois, né? E é curioso, tem alguns supernovas lá sentados, tá lá o LOL, tá o Kid, eu acho que o Killer também, o pessoal tá lá olhando, né? Ele não vai ser louco de fazer isso. E o Sim, pessoal só olha, porque o Hatch ele toma um tiro, né, do, ele não do, é do louco, Tenryubito. É. sim. E, Isso. e aí Ele o tá Luffy vendo, fica ele tá me vendo, não é pistola. louco? O carro tem freio, né? Aí É, o Hachi, não, Luffy, não faz isso não, pelo amor de Deus, faz isso não. Aí o Luffy vai lá e o Tenryubito é o São Carlos, né? Acho que depois a gente descobre o nome dele, né? se eu não me engano, é um que É, eu acho que sempre aparece ele fazendo coisa desprezível. Mais pra frente é, aparece de novo querendo escravizar isso. alguém, enfim. É sempre esse idiota aí. E aí tem uma porradona que é maravilhosa. Inclusive, E aí vai tudo pra merda. Dali direto vai tudo pra merda, já, não, né? Tipo, ali a gente não tem noção, mas ali descamba em atos terríveis ali em relação aos piratas. É curioso, eu porque tava assistindo ali, tipo, esse. como o Tenryubito foi agredido, né? Tipo, escala tudo muito rápido, né? A ponto de Isso é o chegar lá no equivalente. almirante. Acho que é o equivalente a alguém dar um murro num desembargador aqui no Brasil. Acho que nem no presidente é tanto Cara, assim, né? O desembargador acho que é não mais sei, pesado, cara. né? Não? É prisão No imediata, embaixador né? de no embaixador dos Estados É, É, Unidos, sei lá. isso. o, o, o embaixador, até mesmo alguém do Supremo, acho que É, é algo No nesse Papa. nível. É uma calamidade pública, é algo que isso. realmente mobilizaria um exército para o país poder remediar aquela situação. E até então a gente já tinha sido introduzido a um almirante apenas, né? Que era qual? O do gelo? O Aokiji. Aokiji. E, Fala que Isso. ele não que ele é tão cabuloso que ele anda de bicicleta em cima do oceano, né? E ele só foi lá dar um recado pra Robin, deixou o Luffy É, congelado, deixou a Robin congelada. é Beleza. que o Mas Aokiji ele não quis. é o mais de boa dos três, né, cara? Depois a gente vai Isso. descobrir que ele foi treinado pelo Garp, né? Tipo, ele Uhum. tem outro estilo, né? tem um senso de justiça próprio, né? Ele, ao Diferente, né? mesmo tempo que é da Marinha, ele tem um senso próprio. Tanto que depois, enfim, não vamos nos adiantar. É. E aí Mas aí chega quem aparece aí? o Borsalino Kizaru, né? Ele Isso, chega Borsalino é um Exatamente. nome e ele chega fantástico, da inclusive. melhor maneira possível. Ele chega em cima de uma bola de canhão. Ele viaja em cima dela, explode. Alguém dá um tiro na cabeça, um bandidinho qualquer dá um tiro na cabeça dele, a bala atravessa.
Porque E ele é um ele vai lá Lobia, nele né? e pede informação. Você sabe onde tá o Sentomaru? Algo assim, né? Que é sobrinho É, dele. E aí ele começa a amassar todos os supernovas, É, porque não até é? então a gente não tinha noção, cara, de ver um almirante em ação. Não, E aí nunca. é pra mostrar o nível, como era O um nível. abismo de poder entre eles ali, né? Que tipo acabaram de chegar nos 100 mil e um almirante da Isso, Marinha. isso. É o Sozinho ele equivalente. basicamente destruiu todo mundo. Equivale ao Mike Tyson lutar com um bebê recém-nascido. Tipo isso. é. Tipo isso. É E o muito Kizaru, cara, e o E assim, Kizaru é muito bizarro porque ele é esquisito. Ele tem aquela cara de tiozão que parece o cara do. Ele é o Adam Sandler, né? Tipo o cara do I have a apple, I have a pen, lembra aquele maluco dessa música? Não. Pen Pineapple não. Pen. Não, não lembro, puta, cara. Eu tenho que achar ele aqui. É Ah, é igualzinho ele. igualzinho mesmo, agora que eu vi. Eu não conhecia, Você não. viu? Mano, Picotaro. é Picotaro, Picotaro. Meu, ele é igualzinho o Picotaro, cara. E, tipo, ele é muito bizarro, esquisito. O cara Você não dá nada pra ele. Só que ele é 1000 vezes mais forte que todos eles. Ele E, é muito e assim, o poderoso. que eu acho E muito os pacifistas, interessante né, também aparecem. é Isso. o que eu acho muito interessante do Oda e como que ele faz é porque nesse momento a gente foi apresentado para os supernovas, aparece um almirante novo da Marinha, aparecem também tudo isso e ao mesmo tempo a gente começa a entender os poderes de cada um. Então, com exceção do Killer e o Zoro, todos os supernovas têm uma Akuma no Mi, então a gente vai entendendo mais ou menos o poder de cada uma. Então o Lau ele cria uma sala e dentro da sala ele consegue fatiar as pessoas. O Kid ele mostra algum poder magnético. A Bonnie mostra, ela envelhece e também rejuvenesce pessoas. O Gang Bad ele vira uma fortaleza humana. Sim. Você começa a pegar os poderes de cada um, ao Pelo mesmo menos um tempo pouquinho, né? apresentado um pouquinho a Uhum. loja do Borsalino, de que ele brilha, tem algo a ver com luz, e É, ele ele começa é luz, ele é como se ele derrotando fosse um a feito um. de luz, né? É a Tipo, Pica ou seja, Picanami, né? É a fruta da e- luz. é fruto da luz que aqui no Brasil a quinta série não deixaria passar de jeito nenhum, né? Lá em Dressrosa vai Exatamente. ter de novo, né? Sim, claro. Em Dressrosa é É, pior ainda. e aí ele começa a caçar os piratas em busca do Luffy, porque quem acertou o Tenryubito foi o Luffy, então para a Sim. Marinha conseguir remediar essa situação, deveria trazer a cabeça Isso. do Chapéu de Palha. E além dele, vem os pacifistas, né? Acaba sendo introduzido ali também, que é basicamente um exército Cyborg, de é. cópias, né? De clones, tipo o Cyborg do Kuma, Isso. que é um dos Shichibukai. E acho que aparece o próprio Kuma mesmo, né? Que é ele no Isso. final, quando tá todo mundo já, tipo, quase morto, no ápice do desespero de todo mundo, o próprio Kuma aparece e ele com a técnica da pata dele, né? Que a fruta dele Isso. também é maravilhosa. A É, fruta da pata, né? Isso. Que a pata é tão fofinha que ele consegue fazer coisas Reflete bizarras, e tal, faz várias coisas. refletir. Então, ele basicamente teleporta todos os Mugiwara para pontos diferentes Nossa, e É. separa essa eles. cena chega a Essa arrepiar, cena é porque animal. o bando do Chapéu de Palha já não tinha capacidade de enfrentar o Kizaru, então eles começam a perder. Um por um. Aí eles Na só verdade, são salvos antes porque até, o Rei Lich aparece antes até eles tinham pra feito um se. montinho, né, contra um pacifista, né? Todo mundo juntou e Foi. conseguiu derrotar um pacifista. Aí apareceram, Sim. acho que mais dois e o Kizaru. E o É, Kizaru. e o Aí Sentomaru. e o Sentomaru. Acho que apareceu mais um pacifista, o Sentomaru e o Kizaru. E aí acabou. Aí eles têm que fugir. O Luffy se percebe e fala: foge, galera, foge. Aí, Só aí que tem aquela aí E cena vem aí, o do Kuma. Kizaru com o joelho levantado pra matar o Zoro. E aí o Rayleigh aparece. isso. Aí Sim, o Rei, que era imediato Gold do Roger. Gold Roger, ele Mas aparece, salva os piratas. já fala ali naquela hora que o Rayleigh era o imediato Já. do Roger. Mostra lá quando ele tá preso. Tá. E do nada, ele tem toda uma cena grande dele conversando, tal, rindo do cara. E aí, quando o cara fecha a porta, o Rayleigh ele solta as próprias algemas e aparece. Buf! Silver's Rayleigh, imediato do rei dos piratas, Gold Roger. Pá!
O Rayleigh, ele tava, era o único ali que tava em pé, em mais ou menos pé de igualdade com os caras da Marinha, mas mesmo assim, só ele sozinho ali não ia conseguir fazer muita coisa, Não, foi, provavelmente. foi E um feito aí, absurdo. Ele já velho, destreinado, tancar o Almirante, né? O O Kizaru, né? Kizaru. foi. E aí, enquanto o Kizaru e o Rate estão presos nos dois brigando entre si, vem o Kuma de verdade, e aí Uhum. ele vai um por um dos chapéus de palha dando um único golpe e todo mundo desaparecendo, Isso. igual E ele o tinha Luffy feito com a por último. Perona lá no Thriller Bark. Isso é E ele verdade. deixa o. Isso, ele faz com a Perona lá atrás, é verdade. E E aí a o gente não Luffy. sabe pra onde ela foi. Nossa, é muito emocionante, porque a gente que tá assistindo não tem noção do que tá acontecendo. A gente só vê, sei lá, o Zoro desaparecer. Aí o Sim. Luffy fica desesperado, a Nami desaparece. Aí ele dá um tapão, o Sanji desaparece. E aí, acho que o Chopper desaparece. O Chopper tá gigante, né? Desaparece. Sim, Aí acho que a última era a Robin. a Ele, Robin. o Luffy fala assim, Robin, puf, desaparece. E o Luffy fica por último. E aí chega o Kuma assim, abre a Bíblia, né? Puf, desaparece também. E a gente fica, e aí? Acabou? Acabou o anime? O que acontece? Acabou o anime. Nossa, é absurdo. Mas a gente já E podia aí, desconfiar um pouco, né? Porque o Kuma, ele troca um papinho com o Rayleigh antes, né? Quando ele tá é lutando. porque Isso, a gente ainda não ele sabe, fala. né? O que o Kuma tá, Isso. o que tá por trás do Kuma, né? Por que ele tá fazendo aquilo? A gente vai Mas, entender mas só no eu próximo tem essa episódio do. troca de conversa dos dois, tanto que o Rei entende, né? Porque ele Uhum. estava preso lá com o Kizaru, não conseguiria batalhar com os dois ao mesmo tempo. E aí ele deixa o Kuma fazer isso com todos os participantes do bando do Chapéu de Palha. Até que de repente todos desaparecem e a gente fica com essa sensação, tá, o que vai acontecer no E próximo agora? episódio? Uhum. Eu não faço ideia do que vai acontecer. E aí segue-se com o Luffy, né? Inicialmente a gente só Caindo em descobre o Amazon que Lily. acontece com o Luffy, que ele ficou 7 dias voando por conta do golpe do Kuma. É, Então Caraca, ele mano. apareceu em algum lugar no oceano extremamente longe da ilha Sabaody. isso, É. isso. E E aí aí cada que a um gente para vai num ver que local ele. específico, né? O Sim, Zoro cada vai um tá lá no. pro castelo do Mihawk. A Nami vai pra ilha pra Climatéria, né? Vai pra ilha lá do Isso, que velhinho é que uma ilha controla o do tempo. céu, O Sanji vai pro Reino Kamabaka. que também é muito engraçada essa parte. É engraçado, mas é pilha errada demais, cara. Hoje em Não, dia, não, então, a gente vai pular já pro Brook, que vai fazer shows. o Brook vai fazer shows, o Chopper vai pra. Chopper. Ele vai para uma Chopper. ilha que tem uma comunidade indígena que briga com uns Ah, pássaros numa montanha. e Ah, ele vai, tipo, mediar a parada. é. Um O É, negócio Sop vai desse. pra ilha lá do Hércules, lá, dos besouros, de Sim, plantas dos gigantes animais e e plantas animais gigantes. gigantes. E Falta a alguém? Robin vai para os Robin. revolucionários. Isso, isso. Vai para o Dragon, vai para junto do Dragon. É, a Robin é a que menos e o mostra, pra falar a verdade, Frank. né? Não mostra praticamente nada. Ela vai para. O que dá a entender é que ela foi para lá para ajudar o Tem duas exército cenas revolucionário. de Não tem flashback muito ainda. É, treinamento. O e o Frank Frank vai para vai o pro gelo. laboratório do Vegapunk. 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 Pode crer. Ele troca como é que é? O combustível dele, que era refrigerante, algo assim, né? Cola. Ele Cola. vira chá e ele fica um gentleman. É engraçado pra caramba. E Eu não o. lembrava Aí dessa cena. vai falando também outra menção ao Vegapunk, inclusive, né? Que Isso, o É. Vegapunk que é são menções importantíssimo. que vão sendo pontuadas, que Vegapunk que inventou os pacifistas, Vegapunk Uhum. que faz todas as invenções da Marinha e tal. E só que até em momento não mostra em nada. O Frank cai nesse lugar, mas não mostra também quem é o Vegapunk, por enquanto. É. Uhum. E o E Luffy o fica Luffy onde? cai Em na Ilha Amazon Lily. das Amazonas. Ah, é verdade, em Amazon Lily, é por que já é o próximo arco. Isso, É. isso, isso, Sim, isso. O... E Ele aí, cai numa e- ilha onde só tem que só mulheres. tem mulheres. que também tem umas cenas muito engraçadas. E aí tem. E aí uma das Amazonas ela encontra o Luffy na floresta e resgata ele.
Só que Isso. naquela ilha não podia ter nenhum homem. E aí começa uma perseguição toda atrás do Luffy, e ela começa a ir junto com ele. O Luffy, inclusive, leva ela forçadamente, porque ele queria resgatar o chapéu. Margaret, eu acho o nome dela. Isso. Acho que era. E aí começam a mencionar sobre essas Amazonas serem piratas e que a líder do bando, ela tinha saído e ela estava voltando para a Isso. ilha. Então elas tinham que capturar o Luffy antes de voltar essa líder pirata. E aí a vai gente vai descobrir desenrolando. depois que ela é uma Chichibukai também, Ela é uma né? Shichibukai, Exatamente. a boa Ela é uma Hancock. Shichibukai, Boa Hancock. boa Hancock. E aí ela chega na ilha e descobre que existe um homem lá, numa cena onde o Luffy cai enquanto ela se banhava. E ele Isso. acaba vendo as costas dela, Tinha uma tatuagem. e ela é apresentada toda a ilha e a personagem como uma cobra e uma górgona, né? Então todo mundo falava que Isso. quem olhasse ela iria virar pedra, inclusive ela consegue petrificar todos os homens e mulheres que sentem admiração por ela. Isso. E aí Só o que aí o Luffy Luffy, chega e, tipo, O Luffy ele não tem, ele não, ele é posto como um personagem meio que sem maldade, sem malícia, entendeu? Ele não tem que nem uma nem criança nesse ele é. sentido, né? Ele não tem. Então ele olha pra ela como só mais uma. Ah, legal. Então ele não tem nenhum desejo, nada em relação a isso. Então ele não é E petrificado. ela é tida como a mulher mais bonita do mundo, né? Então, tipo, não Isso. existe como ninguém, homem ou mulher, não ter nenhum tipo de admiração pela beleza dela, né? E Por acaba isso que todo mundo tá exatamente, suscetível à beleza dela, menos o Luffy. o e ela se Luffy. apaixona pelo Luffy, né? E ela fica maluca, se apaixona por ele, que é muito engraçado, porque, tipo, ele tá pouco se lixando pra ela e ela é extremamente apaixonada por ele. Ah, Exatamente. aí tem E aí, o que acontece? acho que é Ele importante ressaltar que nas costas dela, ela tem uma tatuagem. Uhum. E aí a gente começa a entender um pouco mais essa política dos Tenryubitos, porque eles escravizavam algumas raças. Então, os Isso. homens peixes têm essa raiva pelos humanos por conta dos Tenryubitos, eles também eram escravizados, e ela também As foi uma das Amazonas pessoas que também. foi escravizada, e é mencionado que um homem peixe conseguiu libertar alguns escravos, e aí a Isso. marinha foi atrás dele por conta de tudo isso. Fischer E aí Tiger, a né? Fisher Tiger, que é Fisher o Tiger. fundador dos Piratas do Sol, que Sim, se sim. Exatamente. e é curioso, né, Que como lá a na frente a gente vê cronologia, que é o bando do Jinbe. isso, a cronologia, ela faz todo sentido, porque lá em Arlong Park a gente descobre uns homens-peixe que meio que aterrorizam ali a Vila Kokoyashi e outros locais do East Blue, e a gente vê que eles não gostam nada de humanos, se acham superiores, papipapá. Só que a gente vê que lá atrás, na verdade, os humanos, que eram esses dragões celestiais, escravizaram os homens-peixe, e houve um levante, né, que foi organizado lá pelo Fischer Tiger, que foi um dos Piratas do Sol, que tenta resgatar, que resgata, na verdade, muita gente. Desses resgatados que tinham a marca, eles se tornam os Piratas do Sol. Só que depois da morte do Fischer Tiger, o Arlong, ele fazia parte, ele passa a caçar os humanos e maltratar, enfim, meio que se vingar. Então tudo faz sentido, né? Não é nada jogado, Tudo né? faz Tudo uma sentido. história. E aí os Piratas do Sol, todos eles têm a marca do Sol, O até para Jinbe tem no encobrir quem peito, era ou né? não escravo, para ninguém saber se a pessoa já foi ou não escravo, para esconder esse passado. Isso. Aí como a Boa Hancock, ela é apresentada como uma pessoa extremamente forte, uma Chichibukai, e ela não é Pirata do Sol, ela não consegue esconder essa marca, por isso que ela não deixava ninguém ver as costas dela, nenhuma outra Amazona poderia ver, para esconder esse histórico que ela teve. E o Luffy descobre, é imune ao poder dela, ela se apaixona, e aí nós somos apresentados para um dos momentos mais importantes de One Piece, que é o Ace, que é o irmão do Luffy, tinha sido capturado e a execução dele tinha sido agendada para um futuro próximo.
E Isso, o isso, Rayleigh isso, isso. aparece também em Amazon Lily, não é? Alguma coisa assim? Acho que ele é. O Rayleigh, só lá depois do time skip, não? Só depois, um Depois, pouco depois de antes, Marineford. Porque Isso, mas o depois depois. da Luffy treina com o Marineford, Rayleigh, isso. depois de Isso. Marineford, tá. Depois Isso, de Mas isso, ele isso, não Marineford. isso, isso. ensina nada de hack pra ele antes dele ir Não, mas o Luffy pra já tinha Impel Down. manifestado em Amazon Lily mesmo, porque Sim. ele tinha uma cobra gigante que o Luffy com o olho faz com que ela desmaie. Uma galera desmaia, Tá. na verdade. Só É. com o hack do Luffy, que ele não sabe o que é hack. Mas ele manifesta, já pela segunda vez, então. Sim. Só que é lá que o Luffy fica sabendo Do Que o Ace. Ace ia ser da executado. execução do Ace, que é o único momento em que ele esquece da tripulação dele. Sim. Até aquele Uhum. momento o Luffy tava, eu preciso do meu chapéu, eu preciso voltar atrás da minha tripulação. Isso. A partir do momento que ele vê do Ace, ele esquece a tripulação, é o momento que a gente esquece que o Luffy é o Capitão Pirata, e ele vai na busca em como que ele pode resgatar o irmão dele. E ele tá preso em Impel Down, né? Que é a prisão mais Isso. segura do mundo de One Piece, né? Que é basicamente debaixo d'água, né? Vários níveis debaixo d'água, tal. Uma prisão infernal, praticamente. É. E aí, como Então, que ele vai que eu não lembro com ele quem que ele aproveita vai. que os Shichibukai foram chamados para defender, para ir lá para Impel Down. Então a Boa coloca ele para dentro, porque ela já tá apaixonada mesmo. Pode crer. Ela topa, e até a velhinha lá fala que ela tá com uma doença, que a antiga imperatriz morreu por conta disso, que ela é a doença do amor. Quando você apaixona, você morre de amores, entendeu? Então ela tá lá, tá disposta a entregar a vida pelo Luffy, coloca ele no navio e vai pra Impel Down. Então ele vai Uhum. infiltrado. Abre os portões e ele Isso. começa a E entrar. aí a Boa, ela só deixa o Luffy lá e depois ela vai se dirigir para a execução do Ace, onde todos os Shichibukais vão se reunir lá. E o Luffy, ele entra, o que é magnífico do One Piece, como ele apresenta isso, que o Impel Down é a prisão onde ninguém nunca saiu. E Isso, o Luffy, ele quer entrar. E aí ele isso. entra, e aí ele começa a descer os Descer os andares. níveis. Isso. Os níveis. E em cada andar vai trazer um pouco de nostalgia para os fãs de One Piece, porque logo no primeiro andar ele encontra o Bug, Isso. lá O do Bug. West Blue. O Bug estava em pedal, e aí eles começam a descer No nível fraco, né? e Pra E constar, aí, né? no nível fraco, e aí vai começando um bando, né? Ele cria tipo Ele seguidores encontra o dentro da Bug e o Mr. Tree, na o cara da mesma. cera. no primeiro andar o Bug, Isso, o e cara aí da conforme cena. vão descendo os andares, os bandidos são mais fortes. Uhum. Então, eles também fazendo essa cronologia reversa do One Piece, porque você encontra lá o Bug, aí no segundo andar ele encontra o Mr. Tree, que é o Isso. da Da cera. cera. Da Baroque Works, aham. No andar de baixo, eles encontram o Bonchan, Mr. Isso. 2. Isso. Mr. Two, Isso. maravilhoso. Putz, cara. Aí vira esse grupo, né? Acho Aí que é engraçado demais. É eles engraçado quatro. demais, velho. Pelo amor de Deus, é E engraçado aí, demais. o que é bem interessante de Impel Down é que conforme eles vão descendo e aí eles vão enfrentando cada vez inimigos mais fortes, os Isso. bandidos também vão sendo soltos e o Bug começa a libertar eles e ganhar uma certa reputação por conta disso. E o Bug só queria fugir de Impel Down, mas ele acidentalmente acaba se encontrando com pessoas mais fortes, bandidos mais fortes e Só vai ganhando mais piorando a situação pra seguidores. ele. E é muito engraçado porque os presos eles vão interpretando errado as coisas que o Bug faz e interpretam sempre como uma forma heróica. Que o Bug é o Sim, nosso como se ele fosse o libertador, grande que ele é o grande. revolucionário. Isso. E o Mr. Tree que tá do lado dele, ele fica assim, mas não é bem assim, não. Ele é o cara que faz o nosso papel, olhando, falando assim, de forma cética, né? Não, ele não é nenhum herói, não. O que tá acontecendo? Entenderam É errado. que o Bug é o mais tirando o Ruffy, claro, ele é o mais carismático Ele ali, é. cara. Tipo, obviamente, tipo, tá todo mundo. Diferentemente na série, ele é super engraçado e trapalhão, né? Na série da Netflix, ele é um psicopata, né? Convenhamos, né? Cara, mas a interpretação tá muito boa Não, ficou também, muito cara. Tá bom, ficou muito coringado bom, Boa. total, ficou muito bom. mas tá muito bom. E aí, Então, conforme eles então vão descendo, vão aí eles encontram o enfrentando Crocochan. guardas mais fortes, Crocochan. tudo vai acontecendo até que eles vão tentar descer até o quinto andar, que é o mais profundo lá.
Aí, antes ainda de encontrar o Crocochan, eles vão enfrentar o chefe da prisão, que é o Ah, o Magellan, Magellan, isso. Magellan, que o tem do uma Magalhães. veneno, né? Akuma no Mi, uma das mais tenebrosas, que é a do veneno. Ele, ó, você para pra pensar, ele é o cara que mais derrotou gente casca grossa no anime todo. Ó, ele derrota o Barba Negra, toda a tripulação, o Luffy, ah, me falha agora a memória. Ele, mais um outro, me falha agora. Tá bom que essa parte eu corto. Mas ele derrota mais um também. O Magellan não se junta ao Barba. Quem se junta é o Shiryu só, né? É o Shiryu. O O O Magellan Shiryu, Shiryu não. também Magellan, aparece aí em algum ele momento, né? só é Antes ou depois despromovido. do. Shiryu O ele tava Shiryu só preso. no final estava preso no último Ah, ele andar. tá Mas quem preso, liberta é o pode Barba crer. Negra. O Porque Barba Negra. ele era um cara da prisão, mas ele foi preso por algum motivo lá, né? É que nem o Lafitte. Ele é preso porque ele maltratava os presos. Ele Dos presos, tá? torturava presos. E aí ele se une ao Barba Negra. Mas antes disso, Sim, o Luffy ele encontra também o Jinbe, que estava preso com o Ace. com esse, E sim. Aí ele Só tipo, tinha depois da estabelecido luta uma relação, né? contra o Magellan. É depois do Que Magellan, né? porque o Magellan ele Ah, tem o poder do verdade. veneno. E aí, Ele quando envenena ele o Luffy, enfrenta é. O Luffy ele sai assim quase morto. Ele morre, E, quase morre, isso. Que e tem aí há um aquelas cenas momento, clássicas do Gamba Raider, do é, Bonchan. e aí há um momento onde a gente é apresentado a um andar que não existe nos mapas de Imperdal. Então, Uhum, entre os níveis 4 e Perdido. 5 existe um 4,5, onde tinham alguns bandidos que tinham desaparecidos. isso. E aí nós somos apresentados ao É o Iva revolucionário. e ao cara da tesoura também, que eu esqueci o nome. Ivankov e É o E o. Inazuma. o Inazuma. Inazuma pra mim é top um de personagens, tá? A Akuma no Mi dele é fantástica. Ele tem uma tesoura, ele corta. É o que ele faz. Ele corta o chão, corta a realidade. Ele- acho sensacional a Akuma no Mi dele. Caraca, mano. E Ah, é o o, e, que é e- agora que eu lembrei, é o que é Ele é o tipo um assistente estilista. do Ivankov e que tipo Isso. fica trocando de gênero o tempo todo. Ele é muito Uma hora é engraçado. homem, uma hora é é, mulher. Ah, eu não sabia. O Inazuma muda de gênero? Eu não, não Muda, lembrava tipo, disso. de tem gênero. hora que aparece como homem, outras horas que aparece como mulher, mas é tipo um negócio que fica aparecendo. Isso Ele é tem a ver fluido, então. com o poder do Ivankov, não é? Ele que É, tem o poder de fazer. o Ivankov ele tem uma fruta de hormônio, né? Ele injeta De hormônios hormônio. Ele injeta e faz o hormônios. que quiser, na verdade, né? Eu Ele acho que é um pode negócio mudar o desse. sexo, como ele faz de alguns guardas, de algumas pessoas ali dentro de um feudal. O próprio do Iva, ele injeta hormônios nele mesmo. E o Ivankov é um travesti. Acho que a gente tem que falar sobre isso, porque a gente, como cristão, observando a obra, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de analisar a obra. Ela não é feita especialmente para a gente. Então, tem a presença dele e a ilha onde o Sanji foi parar é a própria ilha do Ivankov, onde é uma ilha lotada de travestis. E esses personagens também fazem parte do mundo de One Piece. O Bonchan, ele era fã do Iva, né, que ele já tinha sido apresentado antes como um personagem LGBT. Isso. Então não dá para omitir esse fato. Eu lembro que o Bonchan, na verdade, lá em Arabasta, ele já tinha um vínculo, né, com os Chapéus de Palha. Ele termina, inclusive, sendo alguém que se Ajudou, né, sacrifica. eles a fazer alguma Ele coisa se sacrifica lá em a Alabasta. escapar, para poder escapar. Sim, ele sacrifica, eles viram um personagem, eu não lembro quem que ele vira exatamente, se foi o próprio Luffy ou outra pessoa, mas para Ah, despistar a marinha, para eles poderem o, fugir. ele foi capturado defendendo o Luffy, porque eles tinham sido amigos antes de descobrirem que eles eram inimigos da Barrack Sim. Works. Quando eles E é se por isso encontraram que no barco, eles tinham e é sido por isso que amigos. ele tá em Impel Down, inclusive. Isso, é verdade. Exatamente. E aí, depois que o Iva consegue salvar o Luffy de um processo extremamente doloroso e demorado após a injeção de alguns hormônios, Em que o ficam Luffy todos torcendo por consegue ele. sobreviver
E é quando ele chega no quinto andar, onde o Ace não tá mais lá, o Ace já tinha sido removido para execução, mas lá ele encontra dois dos Chichibukais que estavam presos, que é o Crocodile, ele volta, o Jinbei. Kokoshan, e o Jinbei, que até então a gente tinha visto só algumas partes do corpo, mas a gente é apresentado de fato para o último Shichibukai, que é o Jinbei, que é um homem-peixe. Isso. Por que que o Jinbe tá preso mesmo, vocês lembram? Porque ele Não se lembro. recusou a ir contra o Barba Negra, né? Branca, Na isso. prisão do Ace, eles O teriam que Barba enfrentar os Branca. piratas Barba Branca. E o Jinbe se Ah, recusou. Porque o Barba entendi. Branca apoiou eles como homens-peixe. Tá, entendi. E aí ele é preso junto com o Ace. E ele é E preso junto aí com esse, vem exatamente. E aí, a partir desse momento, quando o Luffy chega no quinto andar, o Ace não tá lá e ele encontra todos esses bandidos fortes, é o momento que eles falam, agora vamos sair de Impel Down e ir até onde o Ace tá. E aí eles começam o contrário. Eu desci até o Isso. quinto andar, agora eu preciso subir. Só Voltar. que agora eles estavam em um número extremamente forte, com 2 Shichibukai e vários capitões subindo Impel Down e enfrentando novamente os guardas, e o Magellan aparece novamente, e aí há o embate do Luffy com o Magellan, onde o Luffy sai vitorioso. Ele tá ali, ele tá meio que imune também, né? Depois do que ele já passou, né? Não tem uma parada dessa depois. Isso. Ele fica imune a veneno. Ele fica imune a veneno, mas ele também usa Mais ou menos, bastante o né? Bonchan para conseguir atingir ele com a cera. O Mr. Tree, no caso, né? O Mr. Tree. Isso. Mr. Tree ele começa a fornecer luvas e outras peças para o Luffy conseguir De enfrentar o cera. Magellan com cera. Fica um pouco zoado o. Enfim, depois a gente fala isso. Porque assim, o Luffy alegadamente fica imune a veneno, mas mais ou menos, né? Porque tem uma situação que ocorre depois onde o Luffy fica envenenado, né? Depois, né? Lá Cara. tem um veneno num peixe que ele come bem depois. Que a irmã do Sanji salva a vida do Luffy. Ah, Verdade. tá. Nossa, é bem pra frente. Pode ser que isso já tenha, Nossa. tipo, se esvaído também, né, cara? O efeito do que o Ivankov fez. Mas eu E fiquei ele voltou ao assim, normal. Não, eu acho que eles fiquei meio até Não, mas chateado. também tem mencionam uma coisa. Mas também tem que uma ele teria coisa. morrido se ele não É tivesse essa isso. imunidade. Isso. Era pra ele ter morrido, cara. Ele não morreu porque a própria irmã do Sanji fala, ó, eu não sei como que ele não morreu, porque isso aqui já era pra ter matado uma pessoa. Mas ele tá aqui, eu vou tirar aqui o veneno dele e ele vai ficar bom. Mas era pra ele ter morrido. Pode ser que tenha sido por conta disso. Faz sentido. Eu lembro que o Luffy ele perde inclusive tempo de vida, né? Quando o Ivankov salva ele a primeira vez, Sim, sim. ele perde 10 anos de expectativa de vida. E Eu não lembro o Sim. tempo, mas houve essa conversinha. Ele trocou parte da vida do futuro para conseguir sobreviver ao que estava passando. E depois é mais 10, né? Mas esses mais 10 a gente chega depois. E aí eles vão subindo de novo. Aí o Bonchan salva ele lá naquela era do gelo, naquela fase do gelo, onde tem uns lobos lá, uns monstros pra enfrentar Puta, pode eles. crer. O Bonchan arrasta ele e leva de volta Na lá pro verdade, Ivankov. Ele em estava só os Feudal, dois quando a gente sozinhos olha a nessa parte, né? estrutura, estavam só os dois. Em Feudal, quando você olha a estrutura, nada mais é do que o Inferno de Dante, né? Quem Isso, leu o Inferno de Sim, Dante, cada andar representa dos um círculos. dos isso. círculos e só mostra o repertório do Oda em outras obras. Aí eles vão subindo de volta, com a ajuda do Guarda dos Eles vão subindo de Revolucionários também. volta. E E aí até finalmente que eles chegam. conseguem. Enfim, eles conseguem chegar, eles explodem pra cima da prisão, né? Isso. Alguma coisa que acontece que eles explodem e caem em Eu Marineford. não lembro agora, eu não lembro como que foi. Eu sei que o Luffy ele chega de cima, mas como é que ele chegou lá em cima? Você lembra disso? Primeiro eles saíram de Marineford, né? Eles conseguiram sair com a ajuda do Bonchan, que abriu
as portas para eles saírem. E tem um esquema maluco da Marinha que tem 3 lugares conectados com portas. Primeiro é Enies Lobby, que a gente tinha sido apresentado. Uhum. Marineford é o último. E Impel Down, onde tem uma correnteza que só funciona quando abre esses portões. Isso é verdade. E aí, abre-se esse portão através do Bonchan, que ele consegue imitar um dos generais lá de O Magellan. Impel O Magellan. Ele O fala, Magellan, libera, exatamente. aí não libera, É, libera, pode libera, crer. aí ele quebra o painel de controle e deixa aberto o tempo todo. E aí os chapéus de palha Isso. param. Aí aquela cena é maravilhosa, dele com o Dendemushi conversando com o Luffy, assim, adeus palhinha, né? Mugiwara-chan, né? Isso, É sensacional. Mugi-chan, e ele fica pra Mugi. trás, né? Ele fica pra trás. E ele fica E para aí nunca trás, e aí mais tivemos notícia. o Foi barco com o Jinbei, o o Crocodile, Crocodile. o Bug, todos eles vão sentido Marineford, onde Marineford. o Ace tá. E aí E é aí, que acontece essa parada deles caírem do céu, tipo isso. Isso. E tá no meio Eles da caem do execução já, né? céu Mas eles caem no céu por por conta do Barba conta Branca, não é? do Barba Branca. Aí a gente vai para Marineford, onde mostra o Ace no lugar onde vai ser executado. E aparece o bando do Barba Branca para resgatar o Ace. É sensacional essa parte. É, Sensacional. aí é Que a por isso que gente. essa parte se chama Guerra dos Maiores, né? Isso. A gente chega. Os adultos chegam em cena, né? Porque então a gente tá vendo a historinha de criança e adolescente. Os adultos chegam em cena. Que de um Barba. lado você tem os Nossa. 3 almirantes, né? Isso. Aokiji e Kizaru, que a gente E já o tinha Shichibukai. visto. E o Akainu, que aparece aqui, né? Que é o mais forte dos 3 e o mais raivoso tal. O Isso. que mais é leal à marinha. E os Chichibukais, O os 7 Shichibukai. todos. E Reunidos, o- né? E Tirando o os Jinbe, né? Que tinha sido vice-almirantes. Os os vice-almirantes estão vice-almirantes lá. também. Os gigantes também, que são, acho que os Comodoros, não lembro direito. Mas toda a Não, hierarquia da Marinha tá tá em lá. peso. E tem o herói Kobe, né? E o Helmep. São... Isso, e o Helmepo. Só, tipo, nessa época eles ainda não eram tanta coisa também, não. Era só. Eles ainda eram os treinados pelo Garp. E de outro lado, E do outro o lado Barba tem o Branca Moby e Dick. a galera. E a galera que vem de Impel Down. O cara, ele tem um barco que parece uma baleia, de tão grande que é. É o Moby Não, Dick. é muita gente, cara. É muita 2, gente. né? O bando do Barba Branca é um exército, cara. É muita Não, gente. e todos os comandantes dele, você tem o Juzo, que tem a fruta do diamante. Quem mais? O Marco, a Fênix, que é o O Marco imediato. Fênix. O Vista, que é um excelente espadachim. Tem o cara da aranha lá, que eu esqueço agora. Tem uma mulher lá no Esquadro. meio também que eu lembro agora que passou nos flashbacks Tem de o também. Iso. A Iso, no caso, Iso. né? A barra o ISO. Que é importantíssimo, só que a gente não sabe ainda. Perfeito. Exato. Pra gente é Como só tudo em um One dos Piece. comandantes do Barba Branca. O Quem que mais é tá lá? interessante do Barba Branca é que tem o Barba Branca tem a frota dele, que é extremamente grande, tem cada frota tem um capitão e que são muito bons de batalha, mas ele também tem vários outros grupos piratas que fazem parte da Embaixo grande dele. tripulação Isso. embaixo dele. É porque São cada comandante deles é capitão de um barco pirata independente, né? É tipo uma frota pirata, né? O Barba Branca não é só um barco que nem a gente tá acostumado a ver o Luffy, que tem um barco só, né? Até então. Uhum. E Nossa, aí todos eles se aproximam de Marineford para a batalha. E é bom E constar o que o Barba Branca tá muito doente. Muito, muito, muito doente. Ele tá velho, ele tá velho, Isso. e até por conta disso a doença, mas é onde a gente é introduzido ao poder de um Yonkou. Então, Sim. Barba Branca já aparece dando uma excelente entrada, onde ele dá um soco no Dá um ar. murro no ar, dá um murro no ar. Porque a Akuma no Mi dele é a fruta da Do gravidade. do tremor. Do tremor. Do terremoto, Ele é feito Nossa. de vibração, em teoria. Ele quebra o ar, quebra a água, quebra a gravidade. O cara é cabuloso. E ele pega com as duas mãos assim, ó, o ar e inverte o oceano. Assim, é absurdo. Absurdo. E aí ele faz o maremoto, que é o primeiro ataque que ele faz.
para a Marinha. E esse maremoto, quando a água vai se aproximando, a Aokiji, ele congela as ondas. E Isso. em cima dessa onda é onde está o barco do Luffy, junto com esses piratas que vieram de Impel É Down. por isso que eles vêm de cima. Boa, é verdade. Isso. Sim. E aí é que eles caem lá de cima, uma cena que ficou também icônica e também ficou sendo repetida à exaustão na época do anime. Nossa, é demais. O Luffy chegando com o mastro na mão, na frente Sim, dos três na almirantes. frente dos almirantes, Uh, fazendo aquela pose do Gear Second. mas assim, convenhamos, hoje, olhando em forma retroativa, é uma criança querendo enfrentar um adulto, né? Assim, não tinha um Sim. pingo de condição do Luffy sozinho ali fazer alguma Não, coisa. ele não tava assim pra ninguém ali, cara. Ninguém deles ali. Acho que Ninguém. só os Chichibukais, só, porque ele já tinha derrotado dois. É, Um só. Até mas, então, é, dois. mas Ele eu tinha acho que derrotado o assim, Moria e o tirando, Ele tinha o Crocodile. Crocodile e o Gyakomoria. Tinha derrotado Isso. mas esses dois até aquele momento. se for olhar do Shichibukai, acho que hoje em dia, tirando o Mihawk, não tem ninguém ali que realmente é alguma ameaça ou pra Marinha ou pros Yonkous. Você Não, discorda? É, na verdade eu discordo. Do só... Flamengo, na época, o Kuma e o do Flamengo, eles ainda não tinham manifestado os poderes, a gente não tinha noção, mas a gente sabia que eles eram bem fortes, tanto quanto o Mihawk. Mas pra Yonkou, tanto quanto o Mihawk, acho que não. O Mihawk, acho que é porque o Mihawk a gente sabe que Não, ele tancava o Shanks no auge do Shanks, com Sim. dois braços. E o Shanks, cara que amassou uma galera, ele era do nível assim, do Kai, do Big Mom, sacou? Yonkou, mesmo nível. Dos Do Flamengo Chichibukais, me parece mais abaixo, né? claramente o Mihawk é o mais forte deles, fácil. Assim, não tem discussão. Abaixo dele, que a gente É, tem você como veria do discutir, né? Flamengo, Jinbe, que seja, O né? Antes. Flamengo, o Uhum. Kuma. É que o Kuma, Kuma não dá pra gente saber muito bem o nível de poder dele, porque a gente nunca viu ele em ação Em fora batalha. nesses pequenos isso. momentos. Porque o papel dele, que a gente vai entender depois, é meio que obrigou ele a ser um vassalo, né? Ele se Tanto da entregou, Marinha né? quanto dos Tenryubitos. Ele se entrega. E é muito triste, inclusive, a história do, Do Bartolomeu. do Kuma. Kuma. Que tem uma Bíblia, né? Andando pra lá e pra cá. Ele é bem crente, né? É. Sim, e ele era um rei também, né? Antes disso, ele era um rei tirano, né? De uma nação, uma coisa assim. É, não lembro. É. E aí, então, nós somos apresentados a essa guerra, literalmente uma guerra que está acontecendo em Marineford, e o Luffy chega no meio dela e realmente ele é uma formiga no meio de tudo que está acontecendo. E aí, que é algo dessa magnitude que eu nunca tinha visto em nenhum anime, que é uma batalha com tantos personagens, tantos detalhes, tanta coisa acontecendo, tantos personagens fortes e importantes lutando ao mesmo tempo. Essas cenas das batalhas, esses fragmentos das batalhas são muito interessantes. Tem algumas cenas que eu acho interessante que envolvem o Barba Branca. Uma delas é que ele acaba interagindo com o próprio Bug. Então, o Bug, quando ele interage com ele, porque o Bug já tinha sido do bando do Gold Roger, e a gente é apresentado a isso nesse fato. O Bug ganha mais moral com os prisioneiros, porque eles falam que ele conversa de igual para igual com o Yoko, que ele já foi do bando do Gold Roger. Isso. E tem também a interação do Crocodile, que o Crocodile, a princípio, ele ataca o Barba Branca e o Luffy defende o Barba Branca e fala, não, você não vai lutar com ele, eu sei seu ponto fraco. E o Crocodile, ele acaba desistindo dessa intenção de matar o Barba Branca e acaba se unindo ao Barba Branca contra a Marinha. Sim. Crocodile, inclusive, é o MVP de Marineford, né? O tanto de feito que o Crocodile tem em Marineford, ele tenta. Ele vai atrás do Barba Branca. É claro que ele não consegue muita coisa, mas depois ele impede o Mihawk de atingir o Luffy. Ele atinge o Akainu. Ele rasga, né? De fora a fora o Akainu, só que o Akainu regenera com a fruta do magma. E acho que também. Ele vai muito melhor do que ele foi em Alabasta, né? Tipo, dá a entender Sim. que ele evoluiu muito, né? Mas ainda assim ele não conseguiu mudar muita coisa, né? Ah, sim, não. Mas. É porque o foco no final,
em Marineford é estranho, né? O próprio Barba Branca fala pro pessoal ajudar o Luffy a correr pra Isso. chegar lá no Ace. O Luffy não derrota ninguém, pra falar bem a verdade. Tirando o Kobe, né? Que ele Não, mete um burrão no Kobe de graça. E Mas no Garp. eles. é o Ah, é Mas, no Tufo lá. mas Garp. O é, Garp mas entrega, né? é interessante a interação que o Luffy tem com os personagens ao longo, né? Tem uma hora que o Mihawk vai atacar o Luffy e o Luffy usa o Bug como defesa, já que o Bug não pode ser cortado. Tanto faz, né? E o Mihawk faz uma observação que mostra qual que é o verdadeiro poder do Luffy, né? Ele fala assim, eu quero entender ele porque ele consegue transformar todo mundo em um aliado. Uhum. Ele fala que esse é o maior poder do Luffy, não é a borracha ou não é outra coisa. É o Luffy conseguir, no ambiente de batalha, ganhar Isso. aliados, como o Crocodile, que ele enfrentou no começo, virou um aliado contra o próprio Mihawk. Então, é Talvez uma interessante esse referência aí olhar. a quando ao potencial completo da Akuma no Mi do Luffy, né? Sim. Outras interações importantes que vão acontecendo ao longo da batalha. Você tem os almirantes também participando dela. Então, o Aokiji, ele parou as ondas, mas ele também interfere em outras etapas. Ele enfrenta o Giso de Diamante, que até então era imparável, ninguém conseguia parar alguém que transforma o corpo de diamante. O Kizaruka eu não lembro de muitas participações, mas Também não, cara, muito tempo faz. E o Aokiji, tipo, eu lembro só do final, só da questão das últimas coisas que acontecem ali. O Kizaru, ele tenta atirar no Barba no Branca, Marco, né? e o No Marco, ele Marco ainda. chega, tanca o tiro dele e começa a trocar lá com ele, mas realmente não aparece muita coisa. É só mesmo Luta pro da Marco Fênix, brilhar, né? O certo. que o Marco brilha ali é também absurdo. Ali dá pra ver também que o Exatamente. Marco é outro nível, né? Tipo de poder também. Ele tem uma Akuma no Mi mítica, né? Da Fênix, né? É, Que dá a entender que é poderosíssima. Até então, acho que não tinha falado muito sobre essas a Akuma no Mi mítica, né? míticas, né? Não tinha tido nenhum. Acho que deve ter sido o primeiro que foi mostrado. É. Mítica, acho que foi a primeira. Eu lembro que quando o Pel apareceu, falaram que tinham 5 Akuma no Mis que davam direito a voo. E acho que a gente não foi apresentado a todos as 5 ainda. Mas é o segundo personagem que voa sem ser aquele esquema de pulo no De ar que a Marinha faz. Gepo lá, né? Que o Se para Sanji pensar aprende. tem a do Caesar, né? Que é um voo Sim. também, só que não é com asa, né? Mais pra frente o King, acho. Mas o O King não King é. também virou um pássaro. Mas ele é. É, Ah, não, é uma É, Akuma no Mi de Pterodáctilo, né? que aí Pterodáctilo, Mas ele de já animal voava antes, não? é um Por Amazonas ser também. lunariano, não? Ele já voa naturalmente. Porque ele era lunariano. Sim, 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 sim. Verdade. Mas a dele também é mítica, é A uma dele zoa também é mítica mítica. É, também. E tem Assim como de todos acho que os outros lá Queen. do O círculo Queen lá também, não é não? dos três, né? Os três que são. Porque agora na legenda eles estão É, chamando de celebridades, né? é Que isso, são isso, os três, isso. né? O King, E o Queen Jack? e o O Jack. Jack. Isso, São isso. míticos também, Mas, assim como o próprio Kaido. vamos deixar eles lá para o ano. A gente fala Daqui, deles daqui daqui a. 3 episódios. É. 3, 4 Enfim, episódios. Marco é esse imediato, né, do Barba Branca, com essa Akuma no Mi mítica, que realmente, ele realmente brilha ali em Marineford e ajuda o Luffy a chegar lá no cadafalso, né, onde o Ace iria ser Ué, executado. Sim. O Luffy, nesse momento, tem um... Aliás, quando iam matar o Ace, o Luffy desperta o hack do O hack Conquistador, do rei, aqui do sim. rei, né? A gente não sabe o que é, mas desmaia todo mundo ali. Todo mundo em volta. E ele e continua. aí a Marinha intensifica o ataque no Luffy, porque a Marinha já sabia o que significava aquele poder. E a E Marinha é também engraçado que começa nesse a momento acelerar. você tem uma esperança, né, cara? Porque você pensa, Tem. putz, beleza, vai dar certo, ele vai conseguir resgatar o Ace. E Isso. a Marinha quer acelerar a execução do Ace, porque eles
comunicam que o Ace é, na verdade, filho do Gold Roger. Ah, ele tem esse plot twist do nada. Ninguém esperava uma revelação dessa. Onde Inclusive, o quê? aí que tem esse plot twist que ninguém esperava. Aí eu lembro que tem um flashback Do Roger com o é, Garp na prisão. que é parte, isso não é parte do flashback do Ace, Ruffy, Sabo. Não, o Sabo só é Acho que não. apresentado Saba vem depois só da Dressrosa. batalha. É. Aquele que é deles três Ah, pequenininho, não é, não é É, a- entre Não, é entre o bem Marineford e depois. o Time até, Skip, não é? até acabar a Marineford, o A, Sabo, ele não tem menção. a gente A nem Não sabia tem primeira que menção. existia. menção é no final de Marineford, Tá. Isso, do isso. Sabo. Porque aqui conta a história do Ace, a mãe dele que segurou ele na barriga por quê? 14 meses, algo assim, não foi? Porque eles tinham medo de ter um filho do Gold Roger, e aí eles Isso. começaram a cercar todas as ilhas que ele passou no final da vida, durante 9 meses, para ter certeza de que não ia ter nenhum bebê, e ela segurou mais do que os 9 meses, acho que foram uns 15 meses, Pra te chavar. e aí quando ela teve o bebê, o esforço foi tão grande que ela não resistiu, e aí ele nasceu órfão. Como o Gold Roger ia ser mandado para Execução, execução, né? ele pediu para o Garp, que foi o marinheiro que lutou com ele, que prendeu ele, para cuidar do filho dele. Foi aí que o Ace teve a oportunidade de ser irmão do Luffy, né? Porque o Luffy é neto do Garp e o Neto Garp de verdade. adotou o Ace por conta desse juramento que ele fez pro Gold Roger. Mas aí ninguém sabia, né? Ele guardou o segredo e, tipo, basicamente só ele sabia. Eu não lembro como que isso ficou sendo conhecido na época da execução. Eu também não lembro. Anunciam do nada, né? Eu A não lembro. própria a Marinha divulga, quando eles vão matar o Ace, o motivo porque é tão importante matar o Ace, porque ele é descendente do Gold Roger, além de ser do bando do Barba Branca. E, Mas aliás, não dizem falam que o Ace como que só durou descobriram. tanto tempo por conta do Barba Branca, né? Porque o Barba Branca é muito grande para a Marinha enfrentar ele. Sim. Mas não fala como descobriram, né? Quem que Não falou, fala tal. como descobriram. Tá. Inclusive, tava É, pensando aqui, imagina se o Ace tivesse continuado vivo, era outra história praticamente, Era cara. outra história. Ia mudar tudo o One Piece. Mas espera aí, como assim ele continua vivo? Calma, ô Adriano. Ó, o spoiler. Desculpa aí, ouvinte, que não assistiu One Piece, está vendo a história aqui por nós. Aí o Ace, ele chega lá pra poder libertar aliás, o Luffy chega pra libertar o Ace e o Garp, o avô dos dois, tá lá guardando. E aí Ele cai na enfim, tem uma porrada com o Garp, né? troca porrada. Bom, ali claramente o Garp deixou. Deixou o Garp, mano, Deixou. nesse nível, nesse ponto aí, o Garp era Deixou. muito superior ao Luffy. Facilmente. Muito. Facilmente. O Então, Garp, a gente só vai entender o tanto de poder do Garp agora, agora. recentemente, nos últimos Agora. capítulos do No mangá, anime cara. nem chegou. No anime não chegou. Não Né? chegou. Não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. É só agora no mangá bem recente que dá pra É, você o, entender o nível de poder do Garp, cara. o Garp, eu O não sei se Garp era nesse nível já fácil. tinham mencionado, mas o Garp ele tinha sido mencionado como herói da Marinha. Herói da Marinha. Ele foi mencionado por batalhas extremamente fortes e que ele já tinha recebido o convite para ser um almirante e ele tinha Isso. recusado. Recusou porque ele não Então, queria Não ser queria ser pau o mandado, né? Dos capacho Tenryubitos. dos Tenryubito. Isso. Sim. então, nesse momento, a gente já sabia que o Garp tinha um poder a nível Aokiji ou a nível Akainu, até os outros é mais mais do que o Akainu. Akainu, O exatamente. negócio, o Garp, ele podia ser almirante de frota, inclusive, que está acima dos almirantes. Ele podia ser o top da marinha, se ele O quisesse. Sengoku. O Sengoku, na verdade, nessa época que a gente tá falando é o Sengoku, né? Isso. E aí, o Luffy ele chega no Cadafalso, ele consegue chegar lá. Nesse momento as chaves tinham se perdido e aí do nada tinha aparecido o Mr. Tree lá junto Isso. com o Luffy. Ele gerou uma nova chave e aí De o cera, Luffy isso. conseguiu resgatar o Ace e salvar o Ace. Mas antes disso acontecer, teve alguns pontos importantes na batalha que
que mudaram também drasticamente a batalha. Um deles foi a inserção de um gigante, que era aliado Wars, do né? Barba Branca, que deu a vida para eles conseguirem chegar até o Cadafalso. E um dos integrantes do bando do Barba Branca trai o Barba Branca por conta de uma artimanha do Acaíno, que o Barba Branca leva uma facada nas costas e é o momento que o Barba Branca perde força. Até então a gente sabia que ele estava doente, mas a partir daquele momento o Barba Branca ele para de atacar para só se defender. Se Isso. defender. E aí é que entra o Barba Negra? É antes ou Na- depois? Eu Não, não não, lembro não. a Barba Negra é bem sequência disso. depois. Nesse momento ele continua a batalha, mesmo com Barba Branca bem enfraquecido. Mas, enfim, Luffy e Ace conseguem se libertar. E eles vão fugir. E o Akainu joga um miguezinho no ouvido do Ace. Que ele foi mirim ali e caiu. Jogou, tem que fugir mesmo, que nem o covarde do seu pai. Que nem é seu Uhum. pai. Barba branca, que nem barba tem. Só tem bigode. Que não faz sentido nenhum. O queixo E lisinho, aí né? parece um osso. É. E aí o Ace volta. E não deveria ter voltado. O menino Ace Foi garoteou. menino. E ali foi querer a fruta do fogo enfrentar a fruta do magma. E a gente já viu Pokémon suficiente pra saber que magma queima o Charizard, né? Então, ali Cara. nos braços do Luffy, o Ace virou uma rosquinha. E É Na verdade, uma cena clássica também, né? Do o Akainu. Akaine vai atacar o O Luffy e Luffy, o Ace entra na frente. sim. Isso. E aí o Ace entra na frente e ele leva um golpe que ele é transpassado, o corpo dele é transpassado. E aí, aquele momento é um dos mais Icônicos de One tristes e Piece. mais impactantes de One Piece, quando a gente vê a primeira morte, de fato, no anime. E o Luffy é atingido de qualquer forma também, né? Tipo, fica isso. gravemente ferido. E é por isso também, para quem pode se perguntar por que que o Luffy, depois de um certo ponto, que a gente sabe que é o time skip, ele tem um X gigante no peito, é essa porradona que ele tomou do Akainu. Mas ele toma porque o Jinbe, ele foge com o Luffy e o Akainu ele dispara uma parada que vara o Jinbe e pega o peito do Isso. Luffy. É isso. Entendeu? O peito dele só Não vem foi a depois. do. É. Foi É outra. depois. Tá, beleza. E Pra aí mim era fica a nessa cicatriz. hora do. Pra mim era nessa E, hora da morte do Ace que ele tomava. E E aí aí, sim, depois que o Ace isso. toma esse golpe, que é o último ataque do Barba Branca, que o Barba Branca ele vai e acaba com a Caíno, ele começa a bater na Nossa, Caíno, o que que a é Caíno. satisfatório, o que é satisfatório, o Akainu com a cabeça toda distorcida com a fruta do Barba Branca, nossa, não, não, E não, ele não, é destrói maravilhoso, ele, mano. é maravilhoso o Akainu olhando pra trás assim, tá o Barba Branca gigantão, o Barba Branca ele tem uns 6 metros mais ou menos, né, ele é Ele é gigante, gigante, ele é as muito proporções são É grande. gigantes, gigante. e acaba e mói, 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 mas infelizmente, enfim, o Barba não consegue mais, O, né, ele já estava muito ferido para aquele muito ferido, momento, e aí depois que ele ataca a Caíno, ele recebe o ataque de todo mundo. Então, é, Sim. os outros dois almirantes, mais vice-almirantes, mais canhão, mais um monte de gente ataca o Barba Branca, e ele ainda consegue ficar de pé. Então, fica de pé. Não, mesmo depois de ele não derrotado, ele não cai. cai. Não Não cai. cai. E aí sim chega o E Barba Negra. ele não cai, Sim, e também é mencionado uma outra coisa, que as costas dele estavam intactas. Então, Intacto. o sim. Ele rosto não dele tomou estava nada pelas costas. desfigurado, ele tomou vários golpes, mas as costas dele, onde ele tem uma tatuagem gigantesca, ela tá intacta e ninguém conseguiu, além do Spade, né, que acertou ele pelas costas, ninguém da Marinha Isso. conseguiu esse feito. No anime ele perde metade do bigode com o soco do Akainu. Só que Sim. no mangá é metade da cabeça, né? Metade A- da cabeça, Metade da cabeça é Caraca, explodida e ele mano. continua. De tão monstro que O é. mangá, mano, o mangá é muito mais cruel do que o anime, né, mano? É, o anime tem que passar por outras certificações. Sim. E aí Barba Negra chega. É, Antes da morte Aí chega do o Barba e o Branca, Barba né? Negra chega. E aí o Barba Negra chega. Nesse momento, nessa altura do campeonato, o Barba Negra ele já estava com o título de Shichibukai, que era do Crocodile, mas ele não tinha participado da batalha até aquele momento.
E Chegou mostra só que no ele não veio final. sozinho. Ele estava junto com Shiryu e outros criminosos de Impel que ele tinha soltado E quando é ele passou por Impel que Down. viraram o Vasco bando dele. Shot, a Devon, Catarina Devon, Vasco Shot. Aí e a O galera Jesus do bando dele Burgess. também, lá atrás. O Jesus Burgess, o Doc E, Q e o atirador, que me O fale velhão. agora. É o Tiozinho Van velhão. Argur. Van Argur, acho que é o nome do atirador. e o É, Lafitte. E o e o Lafitte, O que Lafitte. Lafitte Lafitte que que é o que lá vira. atrás tinha feito enfim, o meio de campo lá pros Gorosei aceitarem o Barba Negra como Shichibukai. Como o Shichibukai. Pode crer, mano. E ele que é o que vira E, ilha depois, né? Não, Não. esse é o Pizarro, Avalo Pizarro. Pizarro. Avalo é. Pizarro, pode crer. E aí o Barba Negra ele aparece, ele faz uma coisa extremamente inusitada de One Piece, ele joga uma capa preta em cima do Barba Branca e do nada ele aparece com o poder do Barba Branca. Então ele consegue manter a Akuma no Mi dele, que é uma Das loja, Trevas. embora diferente, mas é uma loja, a loja das trevas, e ao mesmo tempo ele tem o poder Do do Barba Tremor. Branca e aí fica todo mundo assim, nossa, como que ele Como que conseguiu ele isso? fez isso, né? É. A gente ainda também tá aguardando a descoberta de como ele fez É, isso. Várias Isso, teorias, mas vamos para o ver o que ouvinte aí acontece. que acha que a gente já sabe, não, nós não sabemos ainda. Ninguém sabe como que o Barba Negra fez isso. É um dos mistérios de One Piece. mas é a primeira aparição de alguém com dois poderes de Akuma no Mi e o único até agora também. Exato. E aí, então, o Barba Branca, ele é derrotado, o Ace é derrotado, nada mais resta para o bando do que fugir. E aí, nesse momento, a Marinha ainda estava atacando todo mundo que estava, todos os piratas que estavam lá no meio da guerra, e o Kobe, ele resolve se levantar. Porque o Kobe, ele sente as vozes dos marinheiros sumirem, e dos piratas também. Isso. Que é um nível Pode de crer. hack que a gente é apresentado Que ele desperta depois, ali, né? que já tinha acontecido em Skypiea, que tinha uma menininha em Skypiea que ela também tinha essa habilidade de sentir as vozes e no meio da guerra ela sentia essa falta das vozes também. O Kobe manifesta essa habilidade, esse hack também. E aí o Akainu fala para ele sair da frente e aí o Kobe fala: "Acabou a guerra, a gente já ganhou, já tá tudo certo". E aí o Akainu ele levanta a mão e ele ia acertar o Kobe também. Isso. E aí chega. E aí nesse momento aparece mais um Yoko, Shanks o Ruivo, e bloqueia o ataque do Akainu. Nossa. Mais uma Nossa. cena brilhante. Ali, Fantástico. nossa. O, 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 o Shanks aparece ali tipo o cara lá do Peaky Blinders. The war's over! Tipo, acabou a guerra, declarando o final da guerra, né? A guerra Mas acabou. é de se pensar, né? Se o Shanks tivesse chegado algumas horas antes, ia ser tudo completamente diferente, cara. Não, ó, você quer saber como é que seria tudo Se ele tivesse completamente chegado diferente? junto com o com o Barba Branca. Um carinha chamado Trafalgar Law chega lá e faz assim, Room! E aí, Shambles, no Ace, acabou, No vambora. Ace, acabou. Acabou, cara. É, a gente não sabia nessa época até qual que era a extensão do poder do LoL também, né? Mas Gente. o LoL E que tava lá, motivação que ele teria? O porque LoL tava inclusive lá? neste momento, quando acaba a guerra, né, Ah, o Luffy é. vai fugir, ele tá ferido e o Ele Akainu chega de tava atacando submarino. ele. Chega o Uber. E aí aparece o Lau e ele fala assim: "Eu sou médico", e levam o Luffy ferido para Pode crer pra o Amazon Lily de submarino. volta, né? E é o Bug que entrega o E chapéu de palha de volta? Quem é o entrega o chapéu Bug de que entrega palha? o chapéu É o de Bug. palha, É o bug. é o Bug. O O Jimbe. Borsalino ele até tenta acertar o submarino. E aí vem o Primeiro, o Ben Beckman. imediato do Ben Beckman ele segura o Borsalino e depois o Borsalino, mesmo tentando acertar, o submarino já tinha ido embora. É ali o Kizaru até fala, Ben Beckman. Muito bom. Muito bom. Muito bom, essa cena é boa. E é isso, E, né? Acabou e aí, Marineford. Marineford, bom, encerra o. Aí começa o pós-Marineford, né? Porque, como é que é? O.
o Zoro Quando o descobre, Luffy. o Mihawk fala pra ele Sim. que o Ace morre. Aí, Acho que aí o todos pessoal vai eles descobrindo, né? acabam sabendo de uma forma ou outra, nas ilhas que É, eles estão, em cada lugar que eles é, estão. O Luffy demora uma cota para ele acordar, né? Lá, quando ele acorda, ele já tá em Amazon Lily já por ele já. depois desse incidente do Kobe e a aparição do Shanks, a guerra acaba. Porque os Shichibukais, eles não querem mais lutar. O Mihawk fala assim, eu não quero lutar contra o Ruivo e vai embora. O Tite fala, também não vou lutar contra o Ruivo e vai embora. Então os Shichibukais começam a se retirar da guerra. Os marinheiros também então resolvem parar e os piratas lá conseguem fugir. O Luffy vai para Amazon Lily, onde vai ser tratado lá, e o Hyruit aparece lá em Amazon Isso. Lily, junto com o Jinbei. E aí o Luffy ele ainda tá surtado por tudo que aconteceu. Ele Ele tem um fica traumatizado surto um e o bom tempo, Jinbei né? fala assim, Fica um tempão. ele ataca o Jinbei e fala assim, eu perdi meu irmão e tudo, e aí o Jinbei relembra ele, você perdeu seu irmão, mas você tá esquecendo do que você ainda tem. E o Luffy lembra dos Aí é companheiros. que lembra Isso, dos companheiros, sim. isso. Só, só que ao mesmo tempo, o Luffy, por conta dos acontecimentos mais recentes, Sabaody, a Impel Down e a Guerra dos Melhores, ele não se sente pronto para seguir a jornada no estado que ele está. E o Heirit propõe ele de treinar ali com ele, na Pera, ilha. mas antes ele precisa passar por um novo tratamento do Ivankov, não? Ele perde mais anos ainda, É que ele fica também entre a vida não e a é? morte quando ele vai embora. Tem um Ele fica entre a momento vida. na batalha que o Ivankov dá mais uma injeção de adrenalina nele. Ah, é verdade, Durante a No meio da batalha Lá no mesmo. batalha. meio. Aí em E Amazon Lily o Rayleigh pega ele pra treinar. E só aí é que que eles para ele mandam a treinar, mensagem do A 392 mensagem, a Y. mensagem, eles, mensagem, o mensagem. Luffy precisa avisar os companheiros dele de que ele vai parar para treinar. Que ele Sim. tinha E aí, marcado com eles de 3 dias encontrar de novo, né? Em Sabaody. três dias era o encontro deles em Sabaody, então eles atacam a base da Marinha. Quando eu digo eles, é o Luffy, o Jinbei e o Jinbe. Rayleigh. Isso, E o isso. Luffy ele coloca uma tatuagem onde ele escreve 3D 3D. e risca 3D, 2Y, e coloca 2Y. Então Isso. ele altera o encontro de 3 dias de para 3 dias para anos. 2 anos. E aí, tipo, essa foto circula, Vaza, né? né? Isso. E aí é que cada um Todos os vai vendo, jornais. né? Cada E a um gente vai vai vendo e ver. entendendo. E é curioso o seguinte, a gente vai vendo que desde lá do primeiro episódio, pra falar a verdade, está a mídia presente em One Piece de forma bem subliminar, bem sutil, Sim. né? Então essa Tanto gaivota, nos que até no, jornais quanto. Sim. que é quem entrega, né? Que é o Pombo Correio, que é o menino que entrega o Uhum. jornal, essa gaivota vai entregando o jornal para o pessoal. E é muito Mais interessante, pra a mídia frente é publica o que expandido, né? É expandido explica bastante, melhor. né? Você coloca um rosto para quem controla a mídia e tal. Enfim. Sim, sim. Então a mídia divulga essa foto do Luffy lá com a tatuagem e os Mugiwaras vão lendo e vão entendendo, cada um no seu local. Eles permanecem onde o Kuma tinha jogado eles, né? Jogado eles. Eles É, Que a permanecem gente vai lá. entender, que a gente vai entender que não foi tão aleatório Não foi. essa jogada que ele fez. É tipo, cada um meio que caiu num lugar que era propício para cada um deles treinar por 2 anos e ficar melhor no que eles eram. É bom constar que o Sanji fica nessa Kama Land e ele fica fugindo dos travestis e aprende a voar de tanto correr. Ele de fica tanto correr, basicamente correndo o aprende a tempo voar. inteiro, cara. É muito zoado. Meu Deus, cara. Muito zoado. Mas Enfim. é a ironia, né, do One Piece, né, se cada um pudesse escolher uma ilha, eu acho que teve um passado que o Sanji falou que ele queria conhecer a Ilha das Da Amazonas. E o Luffy Amazonas, caiu né? lá, e o Sanji, que é um personagem no estereótipo tarado, né, que costuma ter em anime shonen, ele cai na ilha com os travestis e foge deles.
Ah, O... acho que olha, o treinamento a gente só vai descobrir agora em um ano, né? Mas um dos mais eficazes, efetivos, é o da Robin lá com os revolucionários, né? Para pensar. Porque ela demonstra em um ano, por exemplo, né? É absurdo. eu acho que assim, todos os treinamentos foram bem intensivos. Cada ilha mostra o que cada um foi fazer lá de fato, onde foi aprender. O Zoro novamente tem uma cena bem marcante, que é quando ele encontra o Mihawk depois da batalha Sim. e ele se humilha para pedir para o Mihawk ensinar ele. Treinar ele nesses 2 anos lá. Que também deve ter sido um dos maiores treinamentos, porque É. desde então o Zoro ainda não suou muito em batalha. E o Mas ele teve Zoro, só o Zoro uma, voltou do time Agora skip só sem com o King, né? só com o King. Só com o King. Todas Depois, as outras depois que o Zoro batalhas o Zoro volta, não tinha nem suado. Sim, sim, sim. E ele volta sem um olho, né? A gente não ele sabe o volta que sem um aconteceu pra ele perder olho. um olho. Isso. Nossa, a gente já fala agora do pós-time skip ou a gente Acho que deixa pro deixa pra próximo? próxima, né? Deixa pra O próxima, né? Sabaody pós-time skip. Nossa, é sensacional. É Mas muito bom aí, também. e agora? O que que a gente tira de lição dessa. Só que, ó, eu vou começar falando o seguinte: sabe lá quando no Naruto o Rock Lee enfrenta o Gaara? E aí tá tocando lá Linkin Park, e a gente tá super, super animado, né, com o Rock Lee enfrentando, e o Gaara não faz nada, a areia, e aí ele protege ele, aí o Rock Lee tira os pesos e começa a amassar, aí ele faz a Lotus primária, amassa o Gaara, tal, 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 tal. Aí no final o Gaara ganha, porque, enfim, ainda Que obviamente resiste, ele era muito superior ao era Lee. muito superior. A gente vê ali a mensagem lá de trabalho duro ganha enfim, esforço ganha da genialidade, do talento inato. Não, não ganha, Naruto tem muito disso. nem sempre, mas Tem na luta do Naruto com o Neji também. é. Mas ali o Rock Lee não ganha, né? Então a gente fica meio que frustrado, mas admirado com a situação. Acho que é a mesma coisa aqui em Marineford, que assim, o Luffy, a gente acompanha toda a trajetória dele, tanto que ele treinou, tanto que ele se esforçou e tudo que ele conquistou no caminho. E o objetivo maior não era sobreviver, não era, sei lá, ficar mais forte. É, O objetivo maior era salvar o irmão e não Sim. conseguiu. Sabe? É frustrante, mas também é uma coisa de se admirar um anime colocar uma mensagem assim. Cara, nem tudo que a gente se esforça a gente consegue. Sim, é porque One Piece eu, não é um shonen clássico que tudo dá certo. Na verdade, quase nenhum shonen também, tipo, tudo é mil maravilhas. Os shonens, eles têm esses momentos em que o personagem vai sofrer, vai ter reveses, né? Mas esse é muito marcante, né, cara? A morte de uma pessoa que você tem como irmão, né? Não é É, normal de ter um negócio desse num shonen. ele teve muito tempo em tela, né, lá em Alabasta. E Sim. ele anda com o irmão, Ele ele é super descolado, ele é super legal. O Ace é ainda é muito um dos legal. personagens preferidos de todo mundo. Ele, tipo, isso aí já faz mais, sei lá, 10 anos que aconteceu, Uhum. que ele tá fora da história. E tem muita gente que ainda ama o Ace. E o tanto de flashback que ele tem perto da morte, quando ele pergunta pro Garp sobre por que que ele tá vivo. Por que que eu tô vivo? O que que eu deveria fazer? Aí o Garp fala, você vai ter que descobrir, Ace. Não posso falar pra você. Você que vai ter que viver a sua vida e vai descobrir. Sabe? É uma mensagem muito importante sobre o propósito, sobre essa autorreflexão que a gente precisa fazer sobre o que que nos move, qual que é o objetivo da nossa vida, por que que a gente está aqui. Nesse momento aqui a gente está gravando um podcast, beleza, mas com um propósito, claro, de entretenimento, mas também de reflexão. Mas e a nossa vida? Ela é guiada para onde? Sabe? Assim, o anime suscita esse tipo de discussão. Acredito que o Eiichiro Oda tenha colocado isso nas páginas do mangá, justamente para que você, quando leia, reflita sobre a sua própria vida e pense, cara, se eu morrer agora num cadafalso, eu deixei alguma coisa, eu deixei algum legado, cumpri meu propósito, ou não, tanto faz. Entendeu? Acho que é interessante começar uma discussão sobre propósito de vida nesse sentido. O que você acha, Sim. Vitor? E Ah, desculpa, Adriano, vai. eu concordo. não, pode falar. Eu acho que assim, One Piece é muito profundo. Concordo muito nessa questão do propósito, esse momento todo que o Ace tem, e que o Ace no começo não queria ser salvo,
Tem uma Uhum. hora que ele fala assim, gente, sai daqui, eu não quero ser salvo. Conforme eles vão avançando, ele vê o esforço de cada um, chega uma hora que ele quer ser salvo, e tem a mesma mudança de Da Robin, mentalidade né? que a Robin tem Isso. quando os Chapéus vão salvar ela. E no final, quando ele é liberto, ele tenta retribuir. O Barba Branca, ele já foi para a guerra sabendo que ele não ia sair de lá, que quando liberaram o Ace, a primeira coisa que ele fez foi dividir o terreno para criar uma rota de fuga, e o Ace não aceitava, falava, não, você vai voltar com a gente, como assim? E chamava de pai, né? O Barba Branca criou Uhum. uma tripulação, de todo mundo chamava ele de pai, criou uma família, não só uma tripulação, mas uma família. E acho que traz essa reflexão, sim. Mas tem uma reflexão muito forte que eu fico também, que é a questão do Cobb. Quando o Cobb sente essas vozes sumindo, e aí ele mostra o terror da guerra, que até então a gente está... É um anime de entretenimento, é um shonen, mas é um entretenimento. E ele sente as mortes, isso começa a questionar ele o que é a Marinha. Ele fala, a Marinha tá certa, mostrando que assim, não existe guerra boa. Então, independente do lado que vencer, hoje ninguém está vencendo. Isso é uma guerra, as pessoas estão morrendo. Ele ressalta a questão dos marinheiros serem pais de família, terem uma família além da função de ser marinheiro, e também mostra a corrupção que pode existir dentro de até mesmo de uma instituição sólida, tanto com os Tenryubitôs, que a Marinha é obrigada a tomar algumas atitudes em relação a isso, como também a atitude do Akainu com o Spade agindo por trás do Barba Branca. Eu acho que é interessante também essa questão do Ruffy, quando ele chega lá na ilha e, tipo, ele tá total e completamente deprimido, sem ter motivação e toda a questão da mudança da motivação dele para lembrar que ele tem os companheiros dele que são tão importantes quanto o Ace para ele naquele momento. E acho que é uma questão interessante da gente fazer um paralelo com quando a gente perde algo muito importante para a gente, ou alguém muito importante para a gente. Muitas vezes a gente fica numa posição parecida, né? A gente vive num mundo em que a gente passa por tragédias, né? E muitas vezes a tragédia acontece na nossa vida e a gente fica do jeito que o Ruffy ficou, cara, sem ter para onde correr, sem saber o que fazer, né? Só que sempre tem alguma coisa. A vida vai sempre continuar para alguma direção, digamos assim. Então sempre vai ter alguém por quem a gente lutar, além daquela pessoa que eventualmente tenha ido, ou aquela situação que tenha acontecido, a vida não termina ali. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito legal também que o Oda traz aí com essa reviravolta aí que o Luffy tem, que o Jinbe traz para ele, né? Que o Jinbe também ele sempre é mostrado como um personagem muito sábio, né? Que traz essa questão de sabedoria pro Luffy e pro bando, né? E eu achei isso muito interessante, eu acho isso muito, muito bonito. A gente tá vendo um anime que mostra pra gente que nem tudo é como a gente quer, mas também que mostra que que existem alguns valores muito importantes. Família. É curioso, né? Quando o Garp ele vê o Ace morrer, ele não quer mais saber de hierarquia, não quer mais saber de nada. Ele quer matar o Akainu. E o Sengoku tem que segurar ele. Sim, Então, assim, é muito se não é o bonito. Sengoku ali, né? Já era. Já, ali não sei, né? Não dá pra saber, mas eu acho que o Akainu não ia aguentar, não. Não ia. E a Não gente ia porque vê, já tinha embate com o Barba Branca. sim. E o Garp também indo na fúria não ia resistir. Qual o veredito pra essa saga, então? Eu acho que é a melhor de todas. Realmente, assim, a gente comentando, não dá para trazer todos os detalhes. Então, todas as micro batalhas, diálogos que aconteceram durante. Eu vejo assim, a profundidade da obra. Para mim, a obra-prima do Oda foi exatamente isso. Como ele conseguiu trazer tanto contexto, tantos personagens, tantas motivações para um embate único com tantos personagens. Eu nunca vi isso. Quando eu pego a minha referência de Shonen, geralmente a gente tem um grande inimigo,
onde a gente é apresentado a toda a hierarquia dele. O próprio One Piece tem isso. Você tem o capitão, aí você tem os vice-capitães, você tem uma terceira, um terceiro pelotão, e você vai derrotando um a um até chegar no chefão. Ali não, ali você tinha do Luffy, que naquela época ainda era uma formiga, você tinha os elefantes, você tinha personagens em vários níveis de poder diferente, todo mundo ali com uma motivação, seja a vitória da Marinha, seja os Shichibukais por causa própria, seja a salvar o Ace, depois salvar o Luffy. Eu acho incrível como ele conseguiu amarrar e costurar para esse momento. Sim. Diz o Oda que o final vai ser uma coisa mais grandiosa que Marineford. Então, eu não Nossa. consigo Putz. imaginar como ele pode fazer isso, porque eu realmente não vi isso em nenhuma outra obra e, para mim, a obra-prima de One Piece até hoje é essa guerra. Eu acho curioso o seguinte, o que difere, inclusive, One Piece de outros animes. One Piece tem essa característica de demonstrar que nem sempre quem é bonzinho no estereótipo é bonzinho na vida real. Então a gente tem uma estrutura de governo e de subordinados do governo, ou ferramentas estatais, né? E a Marinha é uma delas, né? Aqui no Brasil a gente tem as três armas, né? Marinha, a Aeronáutica e o Exército, né? Que são que estão ligadas ou subordinadas ao governo federal. Então, nesse mundo de One Piece, você tem a Marinha que está ligada a esse governo mundial que responde a esses dragões celestiais. E acima deles, inclusive, você tem os Gorosei, né? Esse é o núcleo que manda realmente, né? São os velhos que mandam. A gente tem, então, o conceito de que o poder estatal é bom e as suas ferramentas de administração estão ali para garantir a paz. E os piratas são os malvados que precisam ser combatidos. Mas na vida real deles, Ao né? mesmo tempo, um monte de coisa acontece que diz o contrário, né? Tipo, escravidão, um Isso. monte de marinheiro corrupto, até na própria live action mostrou Aham. um pouquinho. Então parece que a estrutura primeiro, né? organizacional ela está corrompida desde o seu núcleo principal, entendeu? Então lá de cima já tem um pessoal que muito suspeito, não quer que ninguém descubra o que aconteceu 800 anos atrás, não quer que a verdade sobre os poneglyphs seja revelada, sobre o reino antigo, como que eles estão no governo. Não é Sim. sempre eterno, né? A ponto de destruir uma ilha inteira e chacinar toda a população dessa ilha para esconder a verdade, né? Quem pergunta, quem pesquisa sobre o passado é brutalmente assassinado. Uma criança, né, como a Robin, ela é procurada, enfim, das piores maneiras. Você tem cidades que passam fome, que são explorados pelos piratas Shichibukai, que têm autorização da Marinha para isso. E dane-se, o governo não tá nem aí para isso. Isso. Então, assim, o papel do governo, e os marinheiros, os almirantes, têm nas costas escrito justiça, é o kanji escrito justiça. O que é justiça, né? Cada um recebe o que deveria receber, isso não é justiça. Eles estão sendo cerceados de direitos fundamentais. Então, seja direitos humanos ou direito de homens-peixe, direito de tontata, eles não têm direitos, né? Na verdade, o governo ali é orientado ao poder, pela manutenção pelo poder. A gente diz de novo, lá na frente vai descobrir que tem um governante acima de todos os outros, que é muito misterioso, que quer se manter no poder e mata quem for necessário matar, destrói ilhas inteiras se for necessário destruir. Então parece que os piratas, eles só querem, enfim, só não, né? Mas a maioria dos piratas quer viver fora da lei, já que a lei é corrupta. Então você tem piratas bons, como o Chapéu de Palha, que querem um grau de liberdade e ajudar pessoas ao seu redor. E piratas maus, que olhando como a lei está posta, uma lei má, cara, eu vou aproveitar e vou fazer a minha maldade também, porque só o governo vai lucrar, vou lucrar também. Então o Doflamingo vai lá e faz o que ele faz. Enfim, o Moria vai fazer os experimentos dele. Cada um vive na sua realidade. O Crocodile quer lá tomar a alabasta para ele. Cada um vai viver a vida conforme o mundo está posto. E um mundo injusto prolifera a injustiça. Acho que para nós, como cristãos, a gente olha o mundo como está posto, é um mundo de injustiça.
é um mundo de muita gente malvado, de muito Shichibukai aí, que porque tem autorização do Estado para fazer algumas coisas, abusa do poder, seja servidor público, seja agente público de segurança, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, né, no Congresso Nacional. São os nossos Shichibukais. Eles têm autorização para fazer o que eles fazem, desviam verba pública, tem abuso de autoridade, com violência extrema, com genocídio, 80 tiros. Enfim, a gente vai vendo um monte de coisa que vai acontecendo com autorização do governo. E aí é necessário. É claro, a gente não vai ser o Barba Negra da vez e tomar à força as coisas e tal, mas a gente está aqui por meio do discurso, por meio das nossas próprias ações, mostrar que existe uma forma diferente de se fazer governo, de se fazer sociedade, que não glorifica a maldade, que não glorifica a violência, que não glorifica essa desumanização que é posta, sabe? Que demonstra que existe um rei, para a gente continuar falando em termos, né, de forma de governo, um rei que, por direito, é o governante real, mas as pessoas tentam depor, né? É que nem o rei Cobra, ou o rei lá de Dressrosa também. Enfim, Uhum. algumas pessoas tentam depor, mas cabe a nós anunciar que o mundo é desse rei, né? Olha aí, cabe ou forcei bastante? Concordo. Não, acho que cabe. Cabe totalmente. Essa política de One Piece é muito bem construída, me lembra muito a realidade. Eu só fui entender algumas questões geopolíticas reais por conta de One Piece. Então, por exemplo, os países hoje que têm a bomba atômica, e a forma com que eles equilibram o mundo é muito parecido com o que os Yokon fazem. Então, porque a Marinha não vai atrás do Barba Branca? O Barba Branca ele é muito forte para a Marinha ir sozinha. E isso ficou claro na guerra, né? A guerra teve muita perca para todos os lados. E aí, se a Marinha faz isso, os outros vão reinar, os outros Yokon. Que nada mais, o termo, né, a tradução literal, seriam os 4 imperadores. Então, hoje a gente vê muito próximo. Por que os Estados Unidos conseguem intervir em problemas no Oriente Médio e ninguém faz nada com os Estados Unidos? Porque existe esse equilíbrio de forças hoje. Quem pode ir contra os Estados Unidos? Então, você tem poucos países que têm armamento nuclear, exército, poder, economia suficiente para poder ir de frente. E, por incrível que pareça, isso mantém equilíbrio no mundo. Porque se você não tem os Estados Unidos com uma arma nuclear ao ponto de poder intervir em situações menores que acontecem em alguns regimes ditatoriais, e a gente ia entrar na anarquia, ia entrar num caos. Então, o One Piece ele traz de forma muito, acho, simples como que funciona esse equilíbrio e essa questão que existem corrupções corruptas, não é porque esse governo aparentemente é sólido que tudo dentro dele vai ser bom e que algumas pessoas têm que se levantar para mostrar que existe um outro jeito. E nós, como cristãos, a gente tem nosso rei, a gente sabe que como mostrar isso para a sociedade, e não é de forma impositiva, pelo contrário. Bom, pessoal, acho que aqui a gente consegue encerrar esse que é um dos melhores arcos da história dos animes. Muito obrigado, Vitor e Adriano, pela participação. Espero ter vocês conosco em mais episódios. Vem aí muita coisa boa e a gente vai... Se for depender de conteúdo de One Piece, a gente vai até 2040. Aí vai, cara. Vai embora. Mas deixem aí suas... Vai chegar uma hora que vai espaçar um pouco mais, né? Porque em algum momento a gente vai chegar, né? No que estiver passando. Isso. Deixem aí suas recomendações, suas mensagens finais para os ouvintes que ficaram quase 2 horas com a gente. Quando eu falava para as pessoas próximas de mim sobre One Piece, eu ouvia muita reclamação de é muito grande, são 1000 episódios, 1000 capítulos, como que eu vou acompanhar agora? E se você pensou em dar uma pequena chance para One Piece, que você não assistiu até agora, o live action ele vem com uma boa proposta, acho que é um bom momento para entrar nesse mundo, e não tenho dúvida, se você assistiu o live action, você vai querer aprofundar mais na obra, porque realmente é uma obra incrível. Então eu acompanho bastante, gosto muito de One Piece, e recomendo aí quem
tiver interesse, que não vai se arrepender. Perfeito. Eu acho que também minha recomendação é o live action. A gente tá, acho que vai sair, já vai estar com um tempinho aí, mas muita gente já viu, estourou a bolha, né? Muita gente que nunca nem tinha visto nada foi ver e eu tô achando interessante as comparações com Piratas do Caribe que estão fazendo. Tipo, tem gente que tá vendo e falou, nossa, desde Piratas do Caribe eu nunca vi uma série de pirata legal, assim, alguma obra com piratas legal. E realmente, pra quem não viu One Piece que nem a gente, tipo, pra gente One Piece tá dentro da nossa rotina. Pra quem não viu, pra quem não vê anime, é um sopro de novidade, cara, que a série live action é diferente de praticamente tudo que tem no catálogo da Netflix e nos catálogos dos outros streams. Então, dê uma chance. Se você chegou até aqui, né, e não assiste One Piece, que eu acho meio difícil, mas dê uma chance pro live action, que é muito bom, uma porta de entrada, e eu recomendo para quem você quer doutrinar aí em One Piece. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado, ouvinte, por ter ficado com a gente. Até o próximo episódio do Ovelhas. Fique à vontade para também seguir aqui os nossos convidados nas redes sociais. Nossos links vão estar aqui na descrição, seja por onde você estiver ouvindo. Então, até lá. Tchau, tchau para vocês. Até o próximo episódio de One Piece. Até lá, pessoal. Falou. Até mais.